Bom, temos aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, que, claro, foi reproduzida pelo UOL, que é do mesmo grupo, mas agora já está em tudo quanto é lugar, né? Todos os sites aí noticiosos, emissoras de televisão, de rádio. São gravações inéditas entre duas pessoas e essas gravações trazem implicações para Jair Bolsonaro na medida em que apontam o envolvimento direto do presidente da República naquele esquema no qual há denúncias contra dois de seus filhos, né, o Flávio Bolsonaro. Aliás, uma coisa que não anda, porque o Supremo empacou simplesmente para decidir onde deve ser o julgamento do caso, e também há denúncias semelhantes com relação ao vereador Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. Gravações inéditas apontam o envolvimento direto de Jair Bolsonaro nesse esquema ilegal de entrega de salários de assessores, isso na época em que ele foi deputado federal. Bolsonaro foi deputado de 1991, quando tomou posse, é claro, da eleição de 90, até 2018. Há uma série de reportagens, são 3 reportagens, da jornalista Juliana Dalpiva, mostrando gravações que revelam o que era dito no círculo íntimo e familiar do presidente. As declarações indicam que Bolsonaro participava diretamente da rachadinha, que é o nome popular para uma prática que é uma daquelas que configuram um crime, que é o crime de peculato, que é o uso indevido ou desvio de dinheiro público, por agente público, obviamente. E é dinheiro público, é sempre bom lembrar. A primeira reportagem mostra que um familiar que não quis devolver o valor combinado foi retirado do esquema. A conversa tem a fisiculturista Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada de Bolsonaro, afirmando que o presidente demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário como assessor. E aí diz o seguinte: o André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido. Tinha que devolver 6 mil. Ele devolvia 2 mil, 3 mil. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou. São palavras dela aqui, da Andréa Siqueira Vale. Que o Bolsonaro teria dito: chega, pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. A segunda reportagem mostra que dentro da família Queiroz, o Queiroz, aquele que foi assessor por muito tempo do Flávio Bolsonaro e também do Jair Bolsonaro, dizendo que para a família Queiroz, quando eles falam de 01, eles estão se referindo não ao filho mais velho, mas ao pai, ao Jair Bolsonaro. Em troca de mensagens de áudio, não foi mensagem escrita, não, mensagem de áudio, e aí alguém vazou esse troço. A mulher e a filha de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, a esposa do Fabrício Queiroz, e Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, chamam Jair Bolsonaro de 01. Márcia afirma que o presidente não vai deixar Queiroz voltar a atuar como antes. E uma terceira reportagem descreve como recolher salários não era uma tarefa exclusiva de Fabrício Queiroz. Na investigação toda feita pelo Ministério Público com relação à denúncia de prática de rachadinha do Flávio Bolsonaro, ficou claro que quem comandava aquela distribuição de tarefas, às vezes até contratação de
funcionários para o gabinete e pagamentos feitos para o Flávio Bolsonaro, aqui não é entregar para o Flávio Bolsonaro, mas pagamentos feitos devidos pelo Flávio, escola de criança, tudo isso era feito por Fabrício Queiroz, com dinheiro vivo. E aí houve aquele levantamento de depósitos e retiradas sempre coincidentes com data de pagamento de salário. Ou no dia seguinte, ou 2 dias depois. Dinheiro vivo que era retirado. E os promotores entenderam que aquele dinheiro era retirado para ser devolvido. Porque aquele negócio, você vai no caixa eletrônico, tira o dinheiro, o que você vai fazer do dinheiro? É problema seu. E uma quantia que dificilmente você pode rastrear. Então o sujeito pega o dinheiro e ele pode jogar fora, ele pode queimar, ele pode comprar tudo em sorvete, ele pode comprar tudo em pinga, ele pode comprar tudo em pilha, ele pode pagar contas, ele pode entregar para alguém, ele pode pagar o que deve. Ninguém vai rastrear mais, ninguém irá rastrear mais o que acontece com aquele dinheiro vivo. Ele pode colocar gasolina, né? Pagando ali com dinheiro vivo. Então, os promotores entendem que esse dinheiro era retirado para ser devolvido ao Queiroz e do Queiroz repassado para o Flávio Bolsonaro. Isso é o que dizem os promotores e por isso eles dizem que algumas contas do Flávio eram pagas pelo Queiroz, pessoalmente, com dinheiro vivo. Ia lá e pagava com dinheiro vivo conta do Flávio Bolsonaro. Porque aquele dinheiro estava voltando para o Flávio Bolsonaro. É isso o que dizem os promotores. A coisa não anda. Porque está enterrada no Supremo, que precisa só resolver o seguinte: onde deve ser o julgamento? É aqui mesmo. Não, é lá no Rio de Janeiro. Na primeira instância do Rio de Janeiro. Na Justiça Federal do Rio. É só isso que o Supremo precisa decidir e não decide. Empurra com a barriga. E quando surgiu esse caso, o Flávio Bolsonaro sempre disse que queria uma investigação acelerada, que rapidamente esclarecesse os fatos. Queiroz disse a mesma coisa. Queremos que tudo seja esclarecido rapidamente. No entanto, toda a atividade dos advogados de Flávio e de Queiroz, inclusive o Assef, que trabalhava para o Flávio, ainda trabalha. Outro dia até esteve lá na CPI para acompanhar depoimento. E que foi responsável por um período de refúgio do Queiroz, naquele sítio. Atibaia, Ronald? Isso, Atibaia, aqui pertinho de São Paulo. Foi Atibaia, né? Isso. Exatamente. Então lá que o Assef abrigou o Queiroz. Os advogados fizeram tudo para postergar, para empurrar com a barriga. Ou seja, na prática a defesa agiu sempre para jogar lá para frente. E tem contado com o Supremo, porque o Supremo tem ajudado a postergar. Então ali ficou claro, Queiroz era o sujeito que operava para o Flávio Bolsonaro. Também todos já sabiam que Queiroz, na verdade, trabalhara antes com Jair Bolsonaro. Inclusive, era próximo, não é? Muitos retratos, muitas fotografias que mostram uma proximidade que vai além da relação do patrão e do empregado. Ali está um sujeito que gozava de intimidade, né? que era amigo, saía para passear, para pescar e assim por diante. Pois bem, então, a família Queiroz, nessas conversas, ela se refere ao presidente como o 01. E aí que a Márcia, esposa do Queiroz, diz que Jair Bolsonaro não vai deixar Queiroz voltar a atuar como antes. E, no entanto,
nesta série de reportagens aqui, essas reportagens feitas pela repórter da Folha UOL, Juliana Dalpiva, há uma terceira reportagem, nessa série de reportagens que ela fez, há uma terceira reportagem mostrando que não era só Fabrício Queiroz o responsável por recolher salários. Ex-cunhada do presidente diz que um coronel da reserva do Exército, ex-colega de Bolsonaro na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, atuou no recolhimento de salários da ex-cunhada de Jair Bolsonaro, no período em que ela constava como assessora do antigo gabinete do Flávio na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. O Frederic Wassef, ao ser informado sobre as gravações de Andréa Siqueira Vale, ele negou ilegalidades e disse que há uma antecipação da campanha de 22. Bom, são coisas distintas, não é? A campanha de 2022 começou no final de 2018. Isso é óbvio. Mas uma coisa não anula a outra, não enfraquece o que está sendo dito nessas gravações, não interfere em nada no conteúdo dessas gravações e não tira, não afasta, não exclui nem de longe a necessidade de que o que elas disseram seja investigado. Isso é óbvio. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O Wassef afirma que os fatos narrados por Andréa são narrativas de fatos inverídicos, inexistentes, e afirma que jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do deputado Jair Bolsonaro ou de qualquer de seus filhos. E é sempre bom lembrar que o Bolsonaro, como presidente da República, não responde, no exercício da presidência, não responde judicialmente pelo que fez antes. É o que está na lei, inclusive tal dúvida foi levada ao Supremo há anos, e o Supremo disse que a leitura que faz, majoritariamente, né, o colegiado majoritariamente entendeu que a leitura que eles fazem, eles, ministros, fazem da Constituição, indica que o presidente fez, inclusive crimes que tenham sido cometidos antes do exercício da presidência, qualquer presidente, enquanto ele estiver no exercício da presidência, ele não pode ser julgado por aquilo, apenas pelo que ele fez no exercício da presidência. Quando sai da presidência, claro, aí tem de responder se não houver prescrição, não é? Dependendo do crime, é óbvio, dependendo do delito. A rachadinha, esse nome, inclusive, ele traz aí um pouco de humor, né? E, de certa forma, ameniza o que é essa prática. Dá um entendimento de que é uma coisa meio malandra, né? Mas aquilo que parte da cultura nacional, né? Nada muito nocivo. É uma rachadinha. Né? É tratado quase como se fosse não exatamente um crime, né? Mas uma contravenção. É quase como o jogo do bicho. Mas não é assim. Não é assim. A rachadinha é desvio de dinheiro público. E isso, no Código, não é tratado como algo menor, é tratado como crime de peculato. Então, é uma consequência desse vício nacional, que é a maneira como o dinheiro público é tratado. O sujeito chega à esfera do poder público, como parlamentar, como executivo, como ministro, como secretário, muitas vezes como juiz, como promotor, como ministro da Suprema Corte,
ou juiz do STJ. E muitos chegam, seja no Supremo Tribunal Federal, seja a cadeira de vereador de uma pequena cidade, muitos, quando ali chegam, passam a olhar o recurso público como algo que não tem dono. Isso não é de ninguém. O que eu vou fazer para tirar um pouquinho a mais? Isso aqui não tem dono. E daí vem as coisas que são legais, porque eles as tornam legais, eles, legisladores, e também na prática, juízes e chefes de executivo, ministros, secretários de Estado, municipais, mas que são imorais. Só que aquilo que é imoral, porém legal, não basta. Dão um jeito de agirem também ilegalmente, de desviarem ainda mais. O que é imoral? É essa prática de deputados federais, estaduais, municipais, vereadores, né? Senadores, de empregarem um exército de pessoas em seus gabinetes, 30, 40, dependendo do cargo, 30, 40, 60 pessoas, pagas com dinheiro público. Não há nenhuma necessidade disso. Não há nem atividade demandando tanta gente. O negócio é empregar. O dinheiro é público, não é de ninguém. Vou empregar o sobrinho da vizinha, vou empregar o cabo eleitoral, vou empregar o correligionário, o sujeito lá do partido, o presidente do partido pediu. Ou o pessoal do diretório lá falou que tem um grupo de pessoas lá pra gente distribuir aqui nos gabinetes. É tudo dinheiro público, não tem problema. E os partidos também fazem a mesma coisa. Usam fundo partidário. É festa com dinheiro público. Vamos gastar o dinheiro público porque não é de ninguém. Então o vereador lota seu gabinete, dentro das possibilidades, há um limite. Se ele faz parte da mesa diretora é mais gente. O deputado estadual, o deputado federal, o senador. E se ele tem um cargo ali na mesa diretora, se ele é secretário, se ele preside ou é vice-presidente da casa, ele tem, além de um gabinete mais confortável, ele tem muito mais gente para que ele possa empregar. Ele tem vagas para empregar toda uma gente que muitas vezes nem vai lá. O sujeito fica em casa recebendo no fim do mês, está tudo certo. Dinheiro público. Isto é legal, mas é imoral. O correto seria que tivéssemos funcionários concursados. Por exemplo, Câmara dos Deputados. Você teria um grupo de funcionários concursados e que trabalhariam como assessores parlamentares. Digamos que um assessor atenderia 5 parlamentares. Dependendo da área, não sei se seria viável, 10 parlamentares. Olha só a economia. Então, em vez de um parlamentar ter 30 assessores, um assessor atenderia 5, 10 parlamentares. E seria concursado. Concursado. Ele não deveria nada ao parlamentar. Nada, zero. Ele é pago com salário, concursado, não deveria nada ao parlamentar. Não teria favor para pagar ao parlamentar. Não teria de ficar agradecendo o fato de ter conseguido aquele trabalho. Não, concursado. Ele faria um trabalho técnico, sempre que necessário. Assessoria jurídica, uma série de coisas. Esse é o ponto. Gente para escrever projetos, né? Porque muitas vezes o parlamentar ele não sabe escrever um projeto. Esses projetos que a gente vê, projeto do deputado tal, não foi ele que escreveu, claro. Ele concordou com o teor, com o conteúdo, mas não foi ele que escreveu. Aquilo exige um rol de normas ali para que você apresente um projeto e a maioria não sabe fazer um projeto.
Então você tem gente especializada para isso. Você poderia ter um fazendo para 5, em vez de ter 30 pessoas trabalhando para um parlamentar. Então, isto é legal. Eles aprovaram esse troço. Festança com dinheiro público. É legal, mas é imoral. Outra coisa é o desvio desse dinheiro. Aí é não só imoral, como ilegal. Dentro daquele esquema imoral, porém legal, vem a ilegalidade. Que é o sujeito emprega assessores, 10, 20, 30, dependendo do cargo que ele tem, de onde ele trabalha, se é numa Câmara de Vereadores, se é na Assembleia Legislativa, se é na Câmara Federal, se é no Senado da República. Ele emprega 10, 20, 30 pessoas. E muitos fazem o quê? Olha, eu vou te empregar, você é meu correligionário e tal, você vai ganhar uma graninha aqui, tá tranquilo, só que é o seguinte, você vai devolver metade. Você vai devolver 40%, você vai devolver 70%, depende do acordo ali. E dinheiro vivo, porque essa transação não pode aparecer. É dinheiro público pagando um assessor. A devolução de parte desse salário para o parlamentar é ilegal. É desvio de dinheiro público. Porque aquele dinheiro não é do parlamentar. Ele é para pagar o salário daquele assessor. Não deveria existir isso. O sujeito deveria ser concursado. Mas, mas é para pagar o salário. Quando o sujeito tira o salário, alguém pode argumentar, bom, o salário é dele. Ele quer agradecer. Deputado, o senhor foi tão legal, arrumando aqui um emprego para mim. Então eu quero que metade do meu salário fique no seu gabinete para ajudar na sua atividade política, para ajudar a financiar sua próxima campanha. Não é isso. Não é um ato voluntário. Porque com o salário do cara ele faz o que ele quiser. Correto? Se ele quiser... Por isso que eu falei da pinga, do sorvete. Se ele quiser gastar com sorvete, com pinga, com gasolina, se ele quiser jogar fora, o problema é dele, o salário dele. Se ele quiser entregar para alguém, ele entrega. Não é o caso. Já está na base do acerto. Eu te emprego, mas você vai devolver 30%, 40%, 50% do salário. É desvio de dinheiro público, é peculato, é crime. O que essas senhoras estão dizendo nessa conversa é que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, fazia isso quando era deputado. Ele não pode agora enfrentar um processo, se a coisa anda, se há provas ou pelo menos evidências que levem o Ministério Público a apresentar uma denúncia. Ele só responderia depois de encerrado seu mandato. Só responde agora por crimes, eventuais crimes cometidos durante o mandato. Porém, além da questão jurídica, se esse negócio avança, se além da conversa, porque aí já veio o ASEF dizendo, não, isso é narrativas de fatos inverídicos, disse o ASEF. Fatos inverídicos, inexistentes. Jamais existiu qualquer esquema de rachadinha do gabinete do deputado Jair Bolsonaro ou de qualquer de seus filhos. É o que diz o ASEF. E aí fica o dito pelo não dito. Então, se há uma investigação, essas senhoras são chamadas para explicarem o que disseram. Isso não é prova de nada, né? É uma conversa que vira uma evidência. Ela tem de ser confirmada, alargada por evidências. Alguma comprovação de devolução de dinheiro, depoimento do sujeito que foi demitido. De fato eu fui demitido porque eu entregava só 3 em vez de 6 mil. Não é? Mas há uma outra consequência. 2, na verdade. Primeiro, para o próprio Jair Bolsonaro, que é o desgaste, no momento de muito desgaste. Porque há uma denúncia, e aí é uma referência à atual função de Bolsonaro como presidente da República, a denúncia, que por enquanto é uma acusação,
não é uma denúncia formal, uma acusação de prevaricação, que é outra coisa, que é não fazer o que tem a obrigação de fazer no seu cargo ou fazer aquilo que não pode fazer, aquilo que a lei não permite que seja feito. E aí entra o caso da Covaxin, a denúncia de que ele ouviu o que estava acontecendo da boca dos irmãos Miranda, prometeu agir e teria feito referência a um deputado, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. No Senado, os caras estão meio escorregadios para o momento de ouvir o Barros, dizendo que é preciso ter mais elementos. E aí o Miranda precisa esclarecer logo, o Luiz Miranda, o deputado, se ele tem ou não tem a tal gravação. Então, outro dia, veio uma conversa de um parlamentar dizendo: não, eu conheço o Luiz Miranda. Então, conhecendo o Luiz Miranda, ele tem a gravação. Isso não basta. Ele tem de dizer se tem ou não, e se tem, mostrá-la. Afinal de contas, se de fato avançar a acusação e houver a tentativa de transformá-la em denúncia, aí ele é que pode prevaricar se não disser que tem ou não tem a gravação. E se tem, mostrá-la, não é? Para provar que aquilo foi dito. Não foi desmentido, vale notar. Em nenhum momento o Bolsonaro disse que os irmãos Miranda mentiram quando disseram que ele falou do Ricardo Barros, isso foi dito pelo Luiz Miranda, e que ele falou que levaria o caso ao diretor-geral da Polícia Federal. Em nenhum momento o Bolsonaro disse que eles mentiram. Em nenhum momento. Ele não disse. Eles estão mentindo, não falei nada disso. Não disse. Então, ele está em silêncio. Mas, por enquanto, o que há é a palavra do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, que é chefe do setor de importação do Ministério da Saúde. Esse é um caso que se refere ao que o presidente fez ou deixou de fazer no cargo de presidente. E esse era, no momento, o caso mais encrencado para o Bolsonaro. É onde, claramente, ele e seus assessores diretos veem mais dificuldade para lidar com esse assunto. Afinal, Ricardo Barros continuou no cargo. Continuou como na função de líder do governo na Câmara, não é? E por fim, vale notar aqui, a história ela tem duas consequências. Uma é o desgaste para o Bolsonaro, no momento de outros tantos desgastes, e há a consequência para o Flávio Bolsonaro. Porque o que essas senhoras disseram se enquadra exatamente naquele modelo que os promotores conseguiram desenhar de como funcionava o esquema de rachadinha. E é mais um elemento que vai se acumulando ali, é que está tudo represado pelo Supremo, que não toma a mais simples das decisões. Onde esse troço tem de ser julgado? Não consegue dizer isso. Qualquer hora a gente resolve. Numa quarta-feira, de preferência, qualquer, depois do recesso, por óbvio, numa quarta-feira qualquer, resolvemos o assunto, não é? Por enquanto, nada do Supremo se posicionar. Mas é mais um elemento, mais um tijolo ali naquela construção feita pelos promotores, que vão ligando as coisas e mostrando como funciona o tal esquema. Só que agora, com a agravante das agravantes, que é essas senhoras dizendo que também Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o pai, que segundo a família Queiroz, ele é o 01, fazia como deputado. E que, portanto, aquilo seria uma prática familiar, né?
exercida por todos eles, inclusive com uma figura que transitava pelo menos entre dois gabinetes, o do Jair e o do Flávio, que é o Queiroz. Enfim, é claro, isso você tem uma conversa, mas é o ambiente político que se forma. É aquilo que o que é jurídico, você vai controlando, vai contestando, vai empurrando. Uma hora a decisão sai ou não sai. No Brasil ela não tem saído várias vezes. E agora também inauguramos uma nova modalidade, que é anular o que já saiu. Mas, politicamente, é um novo elemento. Tremendamente desgastante para o Bolsonaro. E, se confirmada essa ação, isso demandará muito tempo para que haja um carimbo final confirmado, né? É mais do que um desgaste, porque aí é uma acusação de crime de peculato contra o presidente quando ele era deputado federal. Ronald.